Olá! Seja bem-vindo para mais um vídeo de relatos do Reddit, só passando no começo do vídeo para pedir sua inscrição caso goste do conteúdo. Muito obrigado e fique com o relato. Meu ex-noivo me traiu há 20 anos. Devo sair para jantar com ele para colocar a conversa em dia? Ele e eu temos 44 anos. Então, peço desculpas se este for longo. Eu apenas estive refletindo sobre isso com prós e contras, conta fantasma por motivos óbvios, já que minha conta principal é minha conta comercial. Um pouco de história de fundo. Quando conheci Mark, nome falso, foi no primeiro ano do ensino médio. Meus pais tiveram um divórcio muito ruim, a minha mãe teve um caso, e basicamente me abandonou, então meu pai fez as malas e eu me mudei para um novo estado para morar com ele. Sou extremamente próxima do meu pai por causa disso, e nós tivemos um vínculo estreito. Enfim, isso foi muito, eu estava lutando para lidar com tudo emocionalmente e me retraí muito, minhas notas ficaram ruins e eu agi mal. Mark foi alguém que conheci muito rapidamente, pense em um acordo do tipo encrenqueiro e valentão, de qualquer forma. Eu evitava como uma praga, mas eu era nova, era pequena, era uma presa fácil. Ele me encurralou uma vez, me xingando e não tenho certeza de qual foi o gatilho, apenas muitas emoções acumuladas, mas dei um soco nele, o que levou a uma briga. Um unilateral olhando para trás. Ele era muito maior do que eu, mas nunca recuou. Depois disso, ele fez inteiro 180 em sua personalidade. Ele parou de intimidar os outros, pediu desculpas, me deixou cartas de amor, me seguiu por toda parte, até que eu simplesmente explodi e perguntei qual era o problema dele. Ainda sinto frio na barriga quando penso nisso, é constrangedor, eu sei, mas me faz sentir como uma criança de novo. Mas ele me disse que queria ser uma pessoa melhor para mim e que gostava de mim. Isso meio que começou algo entre nós, comecei a ajudá-lo a estudar, consegui um amigo próximo com quem pude conversar, saíamos sempre que podíamos e finalmente começamos a namorar. As notas deste homem passaram de D e C para A. Ele trabalhou tanto apenas para se inscrever na mesma faculdade que eu e me seguir. Bem, isso levou a alguns anos incríveis, não consigo nem descrever o quão feliz ele me fez, ele era doce, carinhoso, gentil. Ele sempre me comprava flores, basicamente tudo o que você poderia querer em um homem. Durante a faculdade, compramos um apartamento juntos e logo depois ficamos noivos, a vida parecia perfeita, eu tinha um emprego decente, considerava o amor da minha vida. Começamos a ter conflitos, nada grave, algumas pequenas brigas aqui e ali, alguns problemas de dinheiro, alguns problemas de ciúme. Novamente, nada que não pudéssemos resolver, mas as conversas e brigas continuaram se repetindo e aumentaram porque éramos jovens e imaturos, começamos a ter problemas no mundo real. Pouco antes disso, começamos a tentar ter um bebê, o que agravou ainda mais porque tínhamos problemas de fertilidade. Algo que realmente levou tudo ao limite foi quando ele não conseguiu um emprego depois da faculdade, estávamos com dificuldades financeiras e eu era o principal fornecedor. Isso o estressou e trouxe muitos problemas de insegurança para ele porque eu estava fazendo o que ele achava que era seu trabalho. Algumas informações: seus pais são ridiculamente ricos, seu pai é dono de uma construtora e ele nunca teve que lutar por coisas antes. Quando se mudou, ele estava determinado a sobreviver sozinho, apesar de seu pai lhe oferecer um emprego em sua empresa. Isso é algo que causou mais discussões, porque fiquei chateada porque ele era tão orgulhoso que preferia sofrer a trabalhar para o pai, enquanto ele estava chateado porque eu não apoiei sua decisão porque ele não se dava bem com seu pai na época. Tudo veio à tona quando tivemos uma discussão bastante explosiva, fui ficar com meu pai depois de fazer as malas, fiquei com medo depois de um dia e senti falta dele, voltei para casa e vi ele sem camisa, abraçando uma mulher em nosso sofá, a explosão é como você pode imaginar. Eu chorei e gritei com ele, ele ficava dizendo, por favor. Não é o que parece, mas quando eu pedia mais informações, ele simplesmente gaguejava e não conseguia dar mais detalhes. Cancelei o noivado, voltei para a casa do meu pai e cortei contato. Ele estendeu a mão algumas vezes, pedindo desculpas por me trair e implorando por outra chance, mas eu simplesmente não consegui fisicamente. Depois do que vi meu pai passar, trair era um limite difícil, e alimentei meus sentimentos feridos por alguns meses. Foi demais para mim uma vez, quando ele me enviou uma carta, e eu simplesmente não consegui lê-la, então consegui meu emprego para me transferir para outro estado e me mudei.
Fiz meu pai prometer não contar a Mark onde eu estava e segui em frente com minha vida. Bem, basicamente é isso. Acabei me casando depois disso com meu ex-marido aos 34 anos. Nos divorciamos quando eu tinha 39 anos porque ele estava tendo um caso com a colega de trabalho. Tenho muitas palavras pitorescas para esse homem, e ele me deixou quando ela engravidou. Eles estão casados agora e muito infelizes. O bebê nem era dele, então acho que pequenas vitórias. De qualquer forma, minha vida melhorou muito desde que eu e Mark nos separamos. Eu realmente acredito que o que aconteceu foi para melhor, embora eu desejasse que terminasse em bons termos. Éramos ambos jovens e precisávamos crescer como indivíduos. Voltei para a faculdade para me formar em culinária, abri minha própria empresa de catering e agora estou muito feliz com minha vida e com meus gatos. Minha formação original foi em contabilidade e percebi o quanto odiava isso logo depois que saí para meu novo emprego. Então, eu estava de volta ao meu estado original para um casamento para o qual fui contratada. Esse dia específico, ontem, foi dia de férias, então falei para minha equipe apenas se divertir. Eles saíram para beber, eu desisti e resolvi caminhar um pouco pela estrada da memória. Eu estava andando quando ouvi alguém gritar meu nome, seguido de algumas buzinas altas de carro. Eu me viro e vejo um homem correndo em minha direção, e levo alguns segundos para processar quem é. Ele está um pouco envelhecido, e estava claramente sem fôlego. Honestamente, parecia que eu estava de volta à escola com ele. Meu coração acelerou e suas orelhas fizeram o que sempre fazem e ficaram vermelhas quando ele estava falando comigo. Quero dizer, é inverno, então estava frio para caralho também, e eu simplesmente não conseguia parar de olhar para ele. Ele perguntou às gentilezas, como eu estava. Você parece bem. Eu tenho saudade de você. Todo aquele jazz. Conversamos um pouco mais e ele me perguntou se eu era casada. Explico que sou divorciada e fiz a mesma pergunta para ele. Ele disse que nunca se casou e está solteiro há muito tempo. Perguntei como estavam as coisas em geral e ele explicou que agora dirigia a construtora do pai. Fiquei feliz por ele, dei os parabéns e depois ele me convidou para jantar para conversarmos. Eu disse que sim, porque sinceramente gostaria de saber o que aconteceu na vida dele desde que parti. Trocamos números e nos despedimos com um abraço, e não consigo nem explicar o quanto senti falta de abraçá-lo, tudo parecia perfeito. Então, por que estou aqui para pedir conselhos? Quando eu claramente quero encontrá-lo para jantar? Bem, conversei com algumas de minhas amigas e elas ficaram chocadas por eu ter pensado em ver um ex que me traiu. É apenas um jantar, então não acho que seja grande coisa, mas eles insistiram que era uma má ideia e isso começou a me fazer pensar. Além disso, eu meio que quero ir só para que possamos conversar sobre o que aconteceu naquela época. Nunca sentamos e conversamos sobre a infidelidade dele, e não posso mentir que estou um pouco curiosa. Além disso, já se passaram 20 anos e segui em frente, vivi minha vida e estou feliz. Ele era alguém com quem eu me importava profundamente e seria bom tê-lo de volta em minha vida. Como amigo, não estou esperando nada. Então, algum conselho? Certamente não será um grande problema se eu for, certo? Comentários relevantes. Vai e aproveite sua noite. A vida é muito curta para si. Não estou dizendo que você precisa namorar o cara, porque claramente essa não é a intenção, mas ouvi-lo depois de todos esses anos pode ajudá-la a consertar o relacionamento e recuperar o amigo que você perdeu. Boa sorte. Resposta da OP. Você tem razão. Não quero viver arrependida por não ter me reconectado com ele. Sinto que vou me chutar se deixar isso passar, então vou mandar uma mensagem para ele. Acho que só precisava de alguma confirmação de que era uma boa ideia. Normalmente, eu faria um detalhamento de cada ponto que gostaria de abordar, mas não acho que isso seja necessário com sua postagem. Para responder à sua pergunta, não seria grande coisa se você fosse. Ele é seu amigo, antes de mais nada, e vocês vão jantar apenas como amigos. É perfeitamente aceitável jantar com um velho amigo, a mesmo que seja um ex que te traiu, desde que ambos entendam que não há sentimentos envolvidos além da simples amizade. O que ele fez no passado é horrível e nojento. Com certeza. E ele deveria ser responsabilizado por suas ações, mas as pessoas amadurecem e crescem. Você já admitiu que gostaria de saber o raciocínio dele por trás da traição que ocorreu. Você realmente quer passar o resto da sua vida se perguntando e se? E se você não for? Dito isso, honestamente não parece que você o superou completamente e posso garantir com 100% de certeza absoluta que ele não superou você, nem de longe.
Se você fizer isso e for jantar, terá que estabelecer limites e comunicá-los a ele para que as coisas não fiquem fora de proporção. Não estou dizendo que qualquer um de vocês tentaria alguma coisa, mas tenho a sensação de que a faísca ainda está aí e, se não for contida, se tornará uma conflagração em um período de tempo relativamente curto. Agora, depois de tudo isso, você disse que não espera nada dele em relação a este jantar. Se ele te convidar para sair, você conseguirá dizer não? Você gostaria de dizer não? Na minha opinião, se você acha que isso pode ser uma espécie de renascimento para o seu relacionamento, experimente. Como eu disse, as pessoas amadurecem e crescem e não são as mesmas de 20 anos atrás. Eu sei que não estou. Isso é motivo suficiente para lhe dar uma segunda chance agora? Não sei. Essa é uma pergunta que só você pode responder. Mas sinto que você pode estar prestando um péssimo serviço a si mesma ao não explorar o que poderia ter sido. Novamente, essa é apenas minha opinião. Eu, homem de 39 anos, quero terminar dizendo que estou pessoalmente orgulhoso de você por ter superado todas as situações ruins, assim, situações ruins, porque são situações ruins. Você conseguiu tornar sua vida um sucesso, ainda por cima, com seu próprio negócio. E em seus próprios termos, mesmo tendo que lidar com um bando de idiotas narcisistas. Então, parabéns por tudo isso, você definitivamente merece. Em resumo, vá para o jantar, muitas felicidades, Op. Resposta da Op. Concordo 100% e honestamente mudei há muito tempo do que ele fez, foi uma época difícil e concordo que, embora tenha sido uma merda da parte dele, éramos jovens. Eu só precisava desse empurrão extra de alguns estranhos haha, vou responder a mensagem dele e combinar alguma coisa. Obrigado pelas amáveis palavras. É muito apreciado. Estou muito feliz com a forma como minha vida acabou, mesmo que isso significasse que eu teria que lidar com algumas situações haha. Atualização. Olá, olá. Estou de volta depois do nosso jantar. Muita gente pediu uma atualização, o que me deixa bastante lisonjeada. Não achei que meu dilema fosse tão importante, mas estou de volta. História curta? O jantar foi ótimo. Foi incrível conversar com ele novamente, apesar de termos tocado em alguns tópicos emocionais, foi bom poder mostrar aquela conexão emocional que compartilhamos. Longa história. Conversamos sobre muitas coisas, nenhum de nós realmente queria que isso acabasse, acho que não. Este homem, Urg. Ele se lembrou do restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro e me levou até lá. O restaurante não existe mais, mas o prédio ainda existe e agora é uma rede diferente. A comida deixou muito a desejar, mas parecia uma explosão do passado e foi muito reconfortante. Um pouco da história de fundo, no nosso primeiro encontro como semi-adultos, ele veio vestido de terno, apesar do restaurante ser discreto, cabelo penteado para trás e algumas flores. Lembro-me do quanto rimos porque eu estava apenas vestindo roupas casuais e parecíamos vibrações completamente diferentes. Bom, ele apareceu hoje, com outro terno, cabelo penteado para trás, isso está fora de moda, e flores, como naquela época. Eu me senti toda aquecida e brinquei com ele por voltar ao passado. Eu fiz um comentário sobre como ele estava sentindo falta do brinco, ele tinha um brinco horrível pendurado naquela época porque era legal, e ele sorriu e tirou o brinco do bolso. Ele não pôde colocá-lo porque sua orelha estava fechada, mas ele o trouxe porque queria completar o visual, então apenas o segurou. Conversamos um pouco. Como tinha sido a vida, quaisquer acontecimentos importantes, fiquei triste ao saber que seu pai havia falecido em 2015. Eu não era exatamente próxima dele, mas ainda assim foi desanimador, eles consertaram o relacionamento antes de ele falecer, o que é bom, pelo menos. Perguntei sobre alguma parceira, meio intrometida, como é que você nunca se casou, e nós meio que entramos em um lado mais emocional das coisas. Ele disse que tentou, que namorou depois que nos separamos, mas nunca deu certo o suficiente para ser duradouro. Ele disse que estava solteiro há alguns anos e estava contente em permanecer assim, pois não achava que encontraria alguém com quem se conectasse como fez comigo, falador suave. Ele me perguntou sobre meu casamento, os detalhes sangrentos, não me importei de contar a ele, já que agora considero tudo uma experiência de aprendizado. Ele foi simpático e depois riu quando brinquei sobre isso. Então tenho certeza de que ele sabe que não estou interessada nisso. Usei isso para me impulsionar para o que queria perguntar, e foi isso que aconteceu naquela época. Ele sorriu, disse que estava esperando para falar sobre isso e que estava feliz por finalmente expor tudo.
Em termos básicos, depois da nossa discussão naquele dia, tudo parecia demais. Os problemas bastante comuns que eu já conhecia, ele ficou envergonhado, sentiu-se um fracasso e era orgulhoso demais para falar sobre isso comigo, então os ressentimentos aumentaram e ele saiu para beber, foi aí que ele conheceu a adorável senhorita. Eles conversaram um pouco e flertaram, o que o levou a trazê-la para casa bêbado. Ele ficou um pouco tímido ao dizer essa parte, mas acho que é só porque está envergonhado. Enfim, eles estavam se beijando quando entraram. Ela havia começado a desabotoar a camisa dele quando ele viu uma foto nossa juntos ao lado do sofá. Foi uma viagem que fizemos para Seattle e foi um inferno. Como sem exagero, tudo que poderia dar errado deu naquela viagem, mas uma história para outra hora. De qualquer forma, ele disse que quando me viu, foi atingido por um grande momento de sobriedade e se afastou. Ele confessou que tinha noiva, e que estava apenas passando por isso, acabou se abrindo e desabafando com ela e chorando que foi quando entrei e os vi abraçados. Honestamente? Poderia ser uma mentira, poderia muito bem ser alguma verdade de longo prazo, mas simplesmente não vejo o motivo. Mesmo que ele estivesse tendo um caso inteiro, eu superei isso agora, então não teria feito muita diferença, mas pelo menos eu sei quem ela é agora, porque, admito, estava me incomodando o fato de eu não ter reconhecido ela. Ele se desculpou novamente, disse que deveria ter me contado toda a verdade naquela época em vez de esconder, mas que na opinião dele a infidelidade dele mais do que um beijo, pois ele tinha a intenção de fazê-lo quando a conheceu no bar, então ele não podia culpar uma decisão de embriaguez porque ele tinha muito tempo entre o flerte e trazê-la para casa. Ele disse que também parecia que, apesar de como tudo terminou, foi o melhor resultado para o relacionamento na época, porque ele precisava crescer como pessoa e que tinha vergonha de me deixar vê-lo durante esse período. Comentários relevantes. Há absolutamente necessidade de atualização depois disso. Eu quero cada pequeno detalhe, finja que sou sua melhor amiga, conte-me tudo sobre o que acontece a seguir. Resposta da OP. Haha, eu deveria? Saímos para tomar um café esta manhã e ele me mostrou seu escritório. Ele cresceu tanto, lembro quando ele reclamava de ter que usar terno e trabalhar em espaço fechado, mas agora ele parece tão esperto. Vou revelar alguns detalhes se acontecer mais alguma coisa. A alegria indireta que tive depois de ler os 2 posts. Esse sentimento era muito familiar, se eu não aproveitar o momento, me arrependerei pelo resto da minha vida. Deve ser ele quando te viu. Resposta da OP. Ugh, fico com frio na barriga pensando nisso. Ainda estou surpresa que ele tenha me reconhecido depois de tanto tempo, haha. Eu estaria disposto a apostar que Mark também está sentindo uma sensação de borboleta. Como mencionei, ele claramente ainda ama você e, para ser sincero, acho que ele nunca parou. Tenho uma leve suspeita de que nenhum de seus relacionamentos durou porque ele estava sempre comparando aquelas mulheres a você e nenhuma delas se comparava aos seus olhos. Novamente, essa é apenas a minha opinião, mas pelo que li sobre ele, é o que pessoalmente acredito ser verdade. Resposta da OP. Eu também acho. Estou esperançosa, mas hoje jantamos de novo e tivemos uma conversa bem aprofundada sobre tudo, e ele me disse, não quero nada mais do que recuperar o tempo perdido, vivenciar todos os momentos que perdemos e acordar em seus braços como você costumava fazer quando eu estava tendo um dia ruim. Que foi imediatamente seguido por uma piada sobre como eu adorava ser a conchinha grande apesar de ser baixa, e que ele se sentia seguro assim. O que quase causou um ataque cardíaco, porque não penso nisso há anos. Nem tudo é sol e pêssego. Ele é uma daquelas pessoas que se aproveita de conchinhas grandes e peida nelas. Fora isso, eu meio que suspeitava da mesma coisa, já que não conseguia ver exatamente nenhum outro motivo além do motivo pelo qual ele nunca teve parceiros de longo prazo. Dói um pouco meu coração pensar que ele está sozinho por causa de suas emoções por mim, especialmente desde que me casei, mas mesmo assim, não é como se fosse um relacionamento totalmente amoroso, então acho que está tudo bem. E você? O que achou do relato? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo. Muito obrigado por assistir.